Pegue a sua Bíblia, meu irmão, irmã, você que está ligado conosco. Se você quiser ofertar, irmãos, por vezes aparece aí na sua tela um QR, você pode apontar aí a câmera do seu celular, ou leitor de QR Code, você pode contribuir ali, vai ter todas as explicações que você pode estar ofertando, ajudando a obra do Senhor. Amém? Marcos, capítulo de número 5. O Evangelho escreveu Marcos, capítulo de número 5. Texto maravilhoso, narrado por João Marcos, discípulo do apóstolo Paulo, discípulo de Barnabé. Viajou as viagens missionárias com o apóstolo Paulo e Barnabé, fundando igrejas, e narra o Evangelho de Jesus Cristo segundo João Marcos. Quero ler apenas 2 versículos, capítulo 5 e o versículo 34. Capítulo 5, versículo 34. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz, e ser curada do açoite desse teu mal. Versículo de número 41. E tomando-a na mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Amém. Feche os teus olhos, recline a tua fronte nesse instante, meu irmão, irmã. Rogamos ao Senhor mais uma vez em oração. Senhor, não anulando nada do que já fora feito nesse culto, nem a súplica que já fora levantada, apenas complementando, Senhor, Tu que sonda os nossos pensamentos. A Bíblia diz que Tu usa esquadrinhas. Senhor, é Tu que pesa os nossos corações. Senhor, nós queremos nessa noite rogar a Ti, fala conosco, nos dá o entendimento, a revelação que só pode proceder da Tua parte através do Espírito Santo. E que essa palavra, Senhor, possa nessa noite produzir, como disse o apóstolo Paulo, fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E esta fé gerada, Senhor, nessa noite, seja uma fé poderosa, Senhor, para a operação, Senhor, de milagres, operação de maravilhas, Senhor. Mas principalmente, Senhor, porque é mais importante do que tudo isto, a salvação, a reconciliação contigo, Senhor, para que possamos nos encontrar escritos no livro da vida, para que naquele dia, Senhor, ao soar da trombeta de Deus, possamos ser arrebatados. É o rogo da nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Podeis assentar, queridos, você na sua casa, vamos nos ligar com Deus. Talvez este seja 2 histórias bíblicas das mais famosas narrativas bíblicas já escritas no Evangelho. Interessante que Marcos ele vai dar alguns detalhes maravilhosos dessa narrativa. Os 2 versículos que nós lemos, irmãos, encerram 2 histórias diferentes que acontecem simultaneamente na vida de Jesus. Jesus acabara de atravessar o mar da Galileia, pisando novamente na praia de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade enorme, gigantesca, parecida com a cidade de Cesareia. Cesareia era uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Cafarnaum não ficava atrás, por ser uma cidade também litorânea, onde se fazia muitos negócios através do seu mercado, e o mais forte deles, o mercado de pesca. Ali havia muitas companhias de pescas, das quais uma delas Jesus teve o prazer de chamar os seus discípulos, que foi a companhia de Pedro, Tiago e João. E a Bíblia nos fala, irmãos que estão aqui conosco, você que está nos assistindo em casa, que quando Jesus
pisa na praia de Cafarnaum, voltando daquela missão maravilhosa, depois de ter enfrentado uma tempestade para libertar apenas uma pessoa do outro lado do mar. Aquele jovem que a Bíblia não lhe dá um nome, é mais um dos anônimos das Sagradas Escrituras, porque não importa o nosso nome, importa, irmão, é a obra que Deus faz na nossa vida, porque é essa história que pode mudar a história de outras pessoas. O nosso nome não tem poder para mudar a história das pessoas, mas a obra que Deus faz na nossa vida, essa sim tem poder para mudar a história das pessoas. Por isso que a Bíblia o chama de jovem gadareno. Jesus atravessa o mar, liberta ele das legiões de demônios que havia sobre a vida dele, uma legião de demônios que o escravizava, e aquele jovem se torna um dos maiores missionários da terra, das 10 cidades. Quando Jesus retorna agora para Cafarnaum, pisa sobre a areia da praia, a Bíblia diz que ele sai ao encontro, no versículo de número 22, e a Bíblia chama ele de Jairo. E a Bíblia, através do Evangelho de João Marcos, lhe dá algumas características. A Bíblia diz que ele era príncipe, outra tradução vai dizer principal da sinagoga. A função desses homens era cuidar dos livros, trazer o livro para o leitor do dia, ali naquela sinagoga que era uma casa de oração e de leitura da lei do Senhor. E a Bíblia diz, e dá uns detalhes interessantes, a Bíblia diz que esse homem chamado Jairo, o principal da sinagoga, viu que era Jesus e prostrou-se aos seus pés. É interessante você ver que há um destaque bíblico a respeito disso. Não é por acaso que Marcos ou João Marcos, ele destaca que ele se prostra diante de Jesus. Se você prestar atenção na leitura bíblica, o ato de prostrar-se, ele tem uma significância, ele tem um peso forte nas Sagradas Escrituras, porque para todo o bom israelita, vou falar aqui de israelita, não de judeu apenas, mas para todo bom israelita, se prostrar é somente perante Deus, se prostrar é perante somente o Senhor, porque quando você se prostra, é um sinal de renúncia, é um sinal de adoração. Se você pegar na história, por exemplo, de Esther, você vai ver que um homem, ele condena todos os filhos de Israel, por causa de um judeu chamado Mordecai, que não quis se curvar diante de Naamã. A Bíblia nos fala que por causa daquele gesto, de não se curvar, por quê? Porque está no coração de todo israelita, que ele só se curva, ele só se prostra diante de Deus. Ele carrega no seu coração o mandamento do Senhor: não terás outros deuses diante de mim. Pastor, mas então por que é enfático aqui João Marcos narrando que Jairo se prostrou diante dele? Irmãos, eu posso fazer aqui com você apenas um detalhe bíblico, uma estimativa bíblica, uma conjectura bíblica. Eu não sei se, quem sabe, Jairo não estava lá em Nazaré, no dia que foi entregado o livro do rolo do profeta Isaías para Jesus, e Jesus quebra o selo do rolo, e ele lê o livro do profeta Isaías, capítulo 61, que ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, aleluias, pois me ungiu para curar e apregoar liberdade aos cativos e oprimidos. Quando Jesus invoca essa passagem para ele, essa passagem era uma passagem exclusiva para o Messias. O que Jairo talvez
colocou no seu coração. Ele diz: só tem uma coisa, se ele tem unção para curar, se ele tem unção para libertar, quem sabe quantas coisas ouvira falar Jairo de Jesus, se ele tem poder para ressuscitar mortos, se ele tem poder para abrir o ouvido do surdo, se ele tem poder para fazer a língua do mudo falar, ou ele é Deus, ou ele é ungido de Deus. Você tem duas opções: ou você crê que Jesus é ungido de Deus, meu irmão, ou você aceita que Ele é o Filho de Deus, ou você não crê que Ele é o Filho de Deus. Jairo escolheu crer, e eu pergunto para você nessa noite, qual é a opção que você faz? Você escolhe crer e acredita que Ele pode todas as coisas. Talvez você esteja numa situação que levou a Jairo também a tomar essa decisão. Qual é, pastor? Ele estava numa situação impossível aos homens, impossível à medicina, impossível a qualquer sabedoria humana, impossível a qualquer dinheiro. Nada que ele pudesse fazer restauraria o que? A saúde da sua filha, no versículo de número 23. A Bíblia diz que ele rogava com insistência: minha filha está à morte. Quando nada mais tem solução, não é sabedoria, não é seus diplomas, não é o seu cargo, não é o dinheiro que você tem, nada resolve numa situação impossível. Agora tem um detalhe, irmãos: toda bênção paga com adoração já resulta em milagre. Eu vou falar de novo para você me entender. Toda bênção paga com adoração resulta em milagre. Porque adorar é um ato de sujeição à vontade de. Não, vou repetir para você entender bem forte o que eu estou falando aqui nessa noite, meu irmão. Toda adoração é resultado de uma sujeição a alguém. Quando você adora, você está sujeitando-se à vontade de. O que Jairo faz numa atitude pública? Ei, irmão, preste atenção, você que está aqui na igreja, você que está assistindo em casa. Adorar a Deus no templo, adorar a Deus dentro da sua casa é fácil. Eu quero ver você fazer isso quando terminar toda essa questão de pandemia, quando você estiver lá trabalhando nos seus trabalhos normalmente, quando você estiver circulando pela rua. Adorar a Deus. Jairo, ele, queridos, coloca tudo em risco ao se prostrar diante de Jesus no lugar público. Ele não se importou com a sua posição dentro da sinagoga, ou dentro do círculo dos rabinos. Ele não se importou com a sua religião institucionada. Ele não se importou com a sua posição social. Ele vem e se lança. Prostrar quer dizer se colocar debaixo. Você consegue enxergar isso, meu irmão? Aleluia. Quando Jesus olha para aquela circunstância, quando Jesus olha para aquela postura, aleluia, Ele diz: eu vou com você à sua casa. Ele consegue, com a sua postura diante de Jesus, irmãos, levar Jesus para casa. Aleluia. Eu tenho certeza que naquele momento o coração de Jairo se alegra, porque ele vê o resultado daquilo que ele abriu mão. Ele vê o resultado daquilo que ele se arriscou. Ele disse: eu sei que agora eu estou levando a cura para minha filha. Agora eu sei que eu estou levando para casa o milagre que a minha filha tanto necessita. Agora eu estou levando para casa a bênção que tanto a minha família está necessitada. Só que tem um detalhe. Nessa mesma história, alguém diz: eu vou furar a fila. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus está se direcionando para a casa de Jairo, uma multidão aflui com ele. E a Bíblia não é por acaso, você vai prestar atenção no texto. O versículo 24 diz: e Jesus foi com ele, e seguia uma grande multidão, que,
que o apertava. Parece um certo alguém quando entra num shopping aí, né, irmãos? Eu não vou falar o nome aqui. As pessoas aglomeram, as pessoas apertam, as pessoas querem tocar, as pessoas querem falar, as pessoas querem tirar. Se no tempo de Jesus tivesse celular para tirar selfie, irmão, era o que mais ia dar no Facebook, Jesus Cristo. Só que tinha uma mulher. Olha que coisa interessante, irmãos. A Bíblia dá uma pause na história de Jairo e abre uma narrativa alienígena ao texto de Jairo. Começa a falar de uma mulher que sofre de uma doença 12 anos. Quem sabe quais foram as circunstâncias que levaram essa mulher a ter essa enfermidade? A Bíblia fala que ela tem uma hemorragia 12 anos. Quem sabe ela já vivia uma vida com anemia, com fraquezas. Se você pegar o cunho social, o contexto social que essa mulher vivia, irmãos, ela era uma pária. O que é uma pária? Ela não podia conviver em sociedade. Ela não podia estar com as pessoas, porque segundo a lei de Moisés, que você encontra no livro de Levítico, uma mulher que tinha fluxo de sangue ou uma hemorragia, não podia estar no arraial, não podia estar em contato com as pessoas. Então ela não tinha uma vida social. Se ela era casada, a partir daquele momento ela teve que estar afastada do seu esposo. Se ela tinha filhos, os filhos tinham que estar afastados dela. Por quê? Porque toda pessoa que tocasse numa pessoa impura, também se tornava uma pessoa impura. Olha que situação aquela mulher estava vivendo. 12 anos sem poder estar em família, 12 anos sem poder ter um relacionamento conjugal com seu esposo. E a Bíblia nos diz que ainda por cima, ela gastara o que tinha com a medicina do seu tempo. Ela buscava fazer o tratamento médico, mas a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. O seu estado apenas aumentava, piorava. Ou seja, além de ela ter um problema fisiológico, biológico, além de ela ter um problema emocional, psicológico, ela ainda tinha um problema financeiro com a sua enfermidade. Que circunstância! Eu não sei o que você está passando, meu irmão. Eu não sei o que você está vivendo nos seus dias. Mas nós temos duas escolhas. Ou nós ficamos inertes. Aquela mulher tinha duas escolhas: ficar inerte e esperar a morte, ou ela crer naquele Jesus que ela tinha ouvido. Como assim, pastor? Se você pegar aqui o versículo de número 27, você vai ver: e ouvindo falar a respeito de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Você está ouvindo falar a respeito de Jesus. Eu não sei o que aquela mulher, irmãos que estão aqui na igreja, eu não sei você que está me assistindo em casa, eu não sei o que ela ouviu falar de Jesus, mas eu sei de uma coisa: quando a gente ouve falar de Jesus, algo acontece. Oh, aleluias! A fé começa a entrar no nosso coração, nós começamos a perder o medo, porque Jesus traz segurança, Jesus traz paz. Eu não sei se ela ouviu falar, quem sabe, de que quando Jesus, irmãos, estava indo de volta de Jerusalém para a Galileia, Jesus passa
passa por uma vilazinha pequena, muito familiar, e naquela vila estava saindo um velório, e era o filho único de uma mulher viúva, oh aleluias, e uma multidão estava com Jesus, era a multidão da alegria, porque onde Jesus está, meu irmão, levanta a mão aí e diz, glória a Deus, porque tem alegria. Quando Jesus está, tem paz. Quando Jesus está, tem segurança. Quando Jesus está, tem tranquilidade, aleluia. Mas do outro lado da estrada, saindo da vila, quem sabe para ir para o cemitério, porque tinha que ser enterrado antes das 6 da tarde, estava vindo uma única mãe, com um único filho, aleluia, e uma multidão acompanhando, quem sabe se compadecendo, dizendo, coitada, já perderam o marido, agora perdeu o filho, ou antes já enterrou a esperança do seu provedor, agora está enterrando a segunda esperança, que era o seu filho. Mas do outro lado vem a esperança, com alegria, com a paz, vem Jesus do outro lado vem uma multidão triste, cabisbaixa, tentando consolar o inconsolável, aleluia. Mas quando Jesus encontra aquela mãe chorando, eu tenho certeza que assim como o seu amigo em João capítulo 11, Jesus se enche de íntima compaixão, toca no esquife, aleluia, oh glória a Deus. Toma aquele moço, levanta ele de dentro do caixão, entrega a sua mãe e diz, toma a tua esperança de volta, mulher. Eu não sei se essa mulher do fluxo de sangue, que é mais uma anônima das Sagradas Escrituras, ouviu falar desse milagre. Quem sabe ela ouviu falar do cego de Jericó, que quando Jesus estava subindo para Jerusalém, passa por Jericó e abre os olhos daquele cego chamado Bartimeu. E quem sabe ela se espelha nele, porque Bartimeu era alguém que estava sempre à beira do caminho, vivendo da mendicância, do favor alheio, mas quando ele ouve falar que é Jesus que está passando ali, ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas dizem para ele, cale-se, não importunes o mestre. Quanto mais falavam para ele se calar, mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Você pode reconhecer Jesus, queridos, como simplesmente alguém que pode fazer um milagre na sua vida. Você pode reconhecer Jesus apenas como um provedor da sua vida. Mas o cego Bartimeu reconheceu Jesus como alguém que ele não era só no presente, mas que ele era numa promessa no passado, era uma realidade no presente, e seria o eterno Rei da Glória, ou aquele que se sentaria no trono de Davi, a raiz de Jessé. Ele disse, Jesus, filho de Davi. O que ele estava dizendo? Eu creio que tu és o Messias enviado por Deus, eu creio que tu é o rebento, a raiz de Jessé que foi profetizado, eu creio que tu és o Senhor que vai reinar para sempre. Eu pergunto para você nessa noite, como é que você reconhece Jesus na sua vida? Como o cego Bartimeu, ou como só alguém que pode prover alguma coisa da sua vida? Como alguém que pode curar você das suas enfermidades? Ou que alguém que pode proteger apenas você? Mas aquele cego reconhece Jesus como o Rei da sua vida. Eu quero perguntar, como é que você reconhece Jesus? Eu não sei se essa mulher ouviu falar desse milagre, ou quem sabe ela ouviu falar do segundo grande milagre que ocorreu em Jericó. Qual foi, pastor? Quando tem um homem de uma estrutura, quem sabe, de 1,5 metro de altura, chamado Zaqueu. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Zaqueu tinha tudo, mas não tinha nada. Como é que o senhor sabe disso, pastor? A lei dele ser um pária da sua sociedade. Por que o senhor fala isso? Porque ele era publicano. Os publicanos eram cobradores de impostos para o Império Romano. Eles não eram bem vistos pelos seus compatriotas. Na verdade, eles eram chamados de traidores e inimigos da sua nação. Eles eram considerados promotores do governo de Roma, porque coletavam. E a Bíblia diz que Zaqueu era um desses homens. Então ele tinha tudo e não tinha nada. Eu não sei qual era o problema que ele vivia na sua casa, mas a Bíblia diz que ele desejava ver quem é Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus passa por baixo daquela árvore que ele está lá em cima,
enfrentada por Zaqueu para poder apenas ver quem é Jesus. Jesus olha para cima e diz: desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus não quer só passar pela nossa casa, irmãos. Jesus Ele quer fixar residência. Jesus quer morar conosco. Jesus quer pouso dentro da sua casa, da sua família, do seu coração. O que é que você quer com Jesus? Você quer apenas que Ele passe por você? Ou você deseja conhecê-lo? Você quer que Jesus apenas passe por você? Ou você quer que Jesus tem um aposento fixo na sua casa? Aleluias. E quando Jesus termina de ter um jantar com a casa de Zaqueu, ele diz o que, meus irmãos? Ele diz: hoje entrou salvação nesta casa, porque verdadeiramente este também é filho de Abraão. Por que, pastor, ele não era filho de Abraão? Não, Jesus está dizendo verdadeiramente, porque há características, irmãos, nos filhos de Abraão. Qual é, pastor? É aqueles que são filhos da fé. Porque Romanos capítulo 5 diz que eu e você somos descendências do Pai da fé, porque cremos na justificação através de Jesus Cristo. E quando nós somos salvos pela fé, tem que haver verdadeiros exemplos de transformação. Qual foi, pastor, na vida de Zaqueu? Houve 2 exemplos tremendos de transformação na vida de Zaqueu, irmãos. Primeiro, ele disse para Jesus: Jesus, eu sou um cobrador de impostos. Eu sei que a minha vida não foi essa das mais corretas. E se eu defraudei alguém nesse meu viver, eu quero restituir 4 vezes mais. E Senhor, tem outra coisa, eu quero pegar metade do que eu tenho e eu quero dar aos pobres. Você acha que Zaqueu ficou pobre ou ficou mais rico, irmão? Você pode ter certeza, irmão, porque a minha Bíblia diz assim, ó, que você dá, você recebe. Você pode ter certeza que se ele tinha uma fortuna, ele gerou muito mais fortuna na sua vida. Porque agora, a partir daquele encontro com Jesus, ele tinha o bem mais precioso que pudera ter. Você vê que no Evangelho de Lucas faz 2 contrastes, o capítulo 18 e o capítulo 19. Aquele que não deixa nada para seguir Jesus e aquele que abre mão de tudo para seguir Jesus. Quem sabe essa mulher do capítulo 5 de Marcos, ela ouviu falar a respeito dessas histórias. E sabe quando você ouve falar de Jesus, por isso que Jesus tem que ser alimentado na nossa vida. Como assim, pastor? Através da sua palavra, você precisa alimentar a sua vida da palavra. Porque quanto mais você alimenta, quanto mais você ouve falar de Jesus, mais fé é gerada na sua vida, mais fé é gerada no seu coração. Oh, aleluia! E nada para aquele que crê é impossível. Quem sabe a mulher alimentou por muito tempo, durante esses 3 anos e meio do ministério de Jesus, as histórias a respeito. E ela disse: opa, Jesus está passando na minha cidade. Sabe o que ela faz? Não é uma doutrina bíblica. Você não vai ver Jesus ensinando essas coisas. Mas ela coloca uma coisa no seu coração: olha, se eu tenho gastado tantas com os meus médicos, com a medicina do meu tempo, e nada tem resolvido, agora eu já tenho ouvido tantas histórias acerca desse homem. Então, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu vou ser sarada. Não é uma veste qualquer, é uma veste de um rabino, é a veste de um homem santo. Não é você tocar em qualquer veste. Aleluia, Jesus. E aquela mulher enfrenta todas as privações que ela tem: privação social, privação familiar, e ela coloca uma coisa no seu coração: se eu tão somente tocar nas vestes dele. Está lá no versículo 28. E ela sai de casa, e ela começa a enfrentar a multidão. Irmãos, eu até acredito, Rosa, que aquela mulher, ela deve ter recebido olhares terríveis, porque a sua vizinhança sabia quem era ela, Elisângela. A sua vizinhança sabia quem era e de quem se tratava. Quem sabe alguns começaram: ô imunda! Outros começaram a dizer: imunda, imunda! E outros já começavam a se afastar. Ou quem sabe ela se cobriu para que não fosse reconhecida. E ela começa tão disfarçada, encoberta, entrar pelo meio da multidão.
não se importando com nada e com ninguém. Tem gente que fica tímido, encabulado, com medo de confessar a fé, a esperança em Jesus. O que vai dizer o fulano? O que vai dizer o meu amigo lá do trabalho? O que vai dizer Beltrano? Se eu disser que agora eu creio em Jesus, que agora eu virei crente, que eu virei beato, o que vai dizer fulano, ciclano, lá do meu círculo da sociedade? Hein, Rogério? Que eu sou crente agora, que eu agora acredito num tal de Jesus? Ou será que nós vamos enfrentar tudo e todos para tocar em Jesus? Para chegar ao coração de Jesus? Só que tem um detalhe, que talvez você só vai ouvir aqui hoje. Diferentemente de Jairo, qual foi o primeiro passo de Jairo para conseguir o seu milagre? O primeiro passo de Jairo para conseguir o seu milagre, irmãos, foi se prostrar. Aquela mulher não fez isso. Aquela mulher chegou sorrateiramente por trás. Aquela mulher, diferente de Jairo, Jairo chegou pela frente, Rosa. Aquela mulher chegou por trás. Às vezes nós queremos fazer método segundo o nosso coração, porque esta mulher inventou um método de cura. Qual foi o método? Se eu tocar nele, ficarei curada. Jairo colocou em prática o que aprendera dos seus pais. Se você quer a bênção de Deus, adore, se proste, reconheça Ele como Senhor da sua vida. Aquela mulher não. Aquela mulher chegou sorrateiramente, escondida por trás. Ela criou um método do seu coração e chegou e tocou em Jesus. E o que a Bíblia diz no texto, irmãos? Que imediatamente ela teve a sua hemorragia estancada. Agora minha pergunta para você: ela foi curada? Sim ou não? Ai, Jesus. E Jesus para e começa a perguntar: quem me tocou? Quem tocou em mim? Seus discípulos meio afoitos: mestre, desde que você saiu, lembra que eu frisei um versículo lá no início? Há uma multidão, Senhor, a multidão te aperta, e tu pergunta: quem me tocou? Sabe o que Jesus está dizendo? Alguém me tocou sem pedir permissão. Alguém me tocou sem solicitar a bênção, sem solicitar o milagre. E a Bíblia diz que ele insiste nisso. Você pode olhar o versículo aqui, versículo de número 30. Voltando-se para a multidão, perguntou: quem tocou as minhas vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos: vês, a multidão te aperta e perguntas quem me tocou. E o versículo 22 vai dar a insistência de Jesus. Ele diz: e olhando ao seu redor para ver quem fizera isso. E sabe o que a Bíblia diz? Que aquela mulher, no versículo 33, atemorizada, tremendo, consciente daquilo que ela tinha feito, ela vem agora e faz o quê? Espera aí, eu fiz do jeito errado. Eu fiz tudo errado. Eu vou ter que consertar esse negócio. Eu fiz da maneira errada, Jonas. Não tem como eu esconder. Não tem como nós fazer do nosso método. Não tem como a gente fazer dessa maneira. Deus sabe tudo. Deus sabe o que você está fazendo na sua casa, meu irmão. Deus sabe o que você está fazendo no seu trabalho. Deus sabe as atitudes que você está tomando. Deus sabe o jeitinho que você está dando. Se não dá para dar glória a Deus, irmão, diga misericórdia, Senhor.
Tem gente que está querendo até se apropriar de Jesus para dar um jeitinho na coisa. Não existe jeitinho com Deus, irmãos. Aquela mulher, diz aqui o texto, aterrorizada e tremenda. Não, vou ter que fazer do jeito certo. Não adianta eu querer esconder de Jesus. Não adianta não adianta querer se esconder no meio da multidão. O que ela teve que fazer, irmãos? Foi lá e se prostrou diante de Jesus. Antes eu fiz pelas costas, agora vou ter que fazer pela frente. Quem está entendendo, dá glória a Deus aí, meu irmão. Eu quis dar o meu jeitinho, mas não tem como, vou ter que fazer a coisa da maneira certa. E a Bíblia diz que aquela mulher vem agora e se prostra diante dele, e expõe toda a verdade. Ei, meu irmão, de um jeito ou de outro a verdade vai vir à tona. A Bíblia diz que não existe nada, oh aleluias, embaixo do céu, em cima da terra, que não há de ser revelado, aleluias. Vai vir à tona a verdade, vai vir à tona a verdade na igreja, vai vir à tona a verdade nos municípios, vai vir a verdade nos estados, vai ter que vir à tona a verdade na nação, vai ter que vir à tona o jeitinho que você está querendo dar. Aí como aquela mulher atemorizada, cheia de temor, irmão, cheia de medo, ela então disse, não, eu vou fazer do jeito certo, se prostrou e adorou, porque toda prostração é adoração. Eu já preguei sobre adoração. Quando você se prostra, você reconhece o senhorinho de. Quando aquela mulher se curva diante do Senhor, ela diz, Senhor, eu te reconheço como o Senhor da minha vida. Senhor, eu tenho que confessar que eu coloquei uma coisa no meu coração, disse que se tão somente eu tocasse na tua vestimenta, Senhor, eu seria sarada do meu mal. Ela confessou toda a verdade. Sabe o que Jesus fez? Se fosse o pastor Samuel, já botava a mão e expulsava, está liberta, glória a Deus. Não, Jesus só disse para ela, o que, irmãos? Filha, vá em paz. Preste atenção no que diz o versículo. Por favor, não vá para a Bíblia comigo. Olha o que diz o versículo aqui que Jesus fala para aquela mulher. Eu li com você no início da mensagem. O que Jesus fala para ela? Jesus fala para ela, filha, vá em paz e ser curada do teu mal. A minha tradução é um pouquinho diferente, dos açoites do teu mal. Então a minha pergunta é, a mulher estava curada quando toca Jesus, sim ou não? Não. Ela teve uma necessidade momentânea satisfeita. Agora quando Jesus libera uma palavra, oh glória a Deus, Jesus vai liberar uma palavra para nós, se nós fizermos a coisa da maneira certa, se nós fazermos as coisas escusas, ou se nós fizermos do nosso jeitinho, com a nossa sabedoria, irmão, não tem, nós vamos ter satisfação momentânea de uma necessidade, mas se nós fizermos a coisa da maneira certa, ou com a formalidade que Deus exige de nós, nós nos prostrarmos diante dEle, reconhecermos o seu senhorio sobre a nossa vida, nós não teremos apenas uma satisfação momentânea, mas nós teremos uma satisfação eterna. Aleluia! Irmãos, vem comigo. Enquanto Jesus se detinha nesse caminho, para atender a satisfação daquela mulher, mas depois transforma a satisfação momentânea em uma satisfação eterna, chega algumas pessoas para Jairo, e diz, Jairo, olha como o diabo é astuto, não importunes mais o mestre, tua filha já está morta. Como tem gente que adora dar notícia triste para a gente, irmãos, parece que tem prazer em ver a gente sofrer, dá notícia de derrota, dá notícia de tristeza, dá notícia de falta de esperança, não tem jeito mesmo,
não vai dar certo, olha aí, já está tudo bagunçado, olha aí o jeito que está esse governo, olha aí o jeito que está não sei o quê, olha aí vai quebrar tudo, olha aí vai morrer não sei quantos. Eu não sei se você viu a notícia, teve gente que estimaram, irmãos, o Brasil mais de 1 milhão de mortes. Os caras gritando a quatro ventos, vai morrer no Brasil 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas de coronavírus. Profetas do caos, querem ver a desgraça da nossa nação. São amigos falsos de Jairo. Não importuna mais, não adianta você orar, não adianta você clamar, não adianta você mais falar com gente. Para que igreja? Não adianta, a igreja não está resolvendo nada nesse tempo. Para que você está ansioso para ir para a igreja? Para quê? Assiste em casa a live. E ainda dá para escolher se você quer ouvir o chato do pastor Samuel, se você quer ver lá o Bola de Neve, se você quer ver lá Quadrangular. Dá para escolher hoje quem você quer. A gente está perdendo até referencial de pastor. A gente ouve tanta gente que a gente está perdendo até referencial de pastor. Você acha que não tem esses amigos de Jairo nos nossos dias? Só que tem uma coisa, irmão, que eu quero dizer para você que está em casa. Você que está aqui na igreja. Jesus nunca, aleluia, para lá passou de casa. Jesus nunca está desapercebido com relação a nós. Jesus apercebidíssimo das vozes que vinham tentar esfriar a fé de Jairo. Jesus brada de lá: ei Jairo, não temas, crê somente. Aleluia. Enquanto os outros iam tentar desanimá-lo, dizer não adianta você importunar mais o mestre, Jesus, que está apercebidíssimo, ele diz: ei Jairo, não temas, não olhe para eles, não dê ouvido para eles, não fite os teus olhos nele, eles não podem fazer nada por você, eles não são autor e consumador da tua fé. Olha para mim, me ouve, ouça a minha voz, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Aleluia. Orianda e rebiaço de Cássias. Irmão, vamos ouvir Jesus nesse tempo. Vamos ouvir a voz do nosso sumo pastor nesse tempo. Vamos dar ouvido ao nosso pastor e vamos fitar os nossos olhos ao céu, ao trono da graça, como diz o apóstolo Paulo, a fim de nós alcançarmos graça e misericórdia. Graça e misericórdia. De onde que vem? Do trono da luz, do trono da luz, do trono da luz, onde não existe sombra de variação, não existe nada que possa impedir o agir e o trabalhar daquele em quem nós cremos. Aleluia. Eu tento imaginar, irmãos, a cena de quando Jesus entra na casa de Jairo. Era uma coisa estranha, para nós seria muito estranho. Por exemplo, eu não posso ir no velório de uma pessoa, mas ela é muito benquista por mim. Sabe o que eu faço? Eu contrato a Rosa para ir chorar lá no velório, por mim. Havia pessoas profissionais nisso. Artista de televisão, irmão. Quando Jesus chegou lá, as pranteadeiras já estavam pranteando a morte da menina. Já estavam chorando pela morte da menina. Amigos já haviam mandado choradeiras de plantão para estarem lá chorando pela desgraça alheia. Está certo que a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, mas não está dizendo para mim contratar alguém para mim chorar com os que choram. Está dizendo para mim ter a empatia de sentir com você o teu sofrimento e orar por você para que Deus fortaleça você. Jesus se irrita com aquilo. Jesus dispensa e diz assim: por que vocês estão chorando aí? Como quem diz: que fiasqueira é essa? A menina não está morta. Todo mundo sabendo que a menina está morta. Só que tem detalhe, irmãos. Essa é a diferença, quem olha pelo olhar da fé
por uma situação problemática. Aquele que é crente, que é perseverante, que nunca tem essa esperança derrotada dentro do seu coração, ele olha para a situação problemática e diz assim: Jesus vai me dar vitória. Pode estar tudo arrasado, pode estar um deserto só, pode estar faltando tudo, pode até já ter batido a morte na minha porta, mas eu tenho certeza que se Deus quiser, Ele pode ressuscitar, Ele pode prover, Ele pode transformar, Ele pode curar, Ele pode restaurar, Ele pode trazer tudo ao seu estado original, porque Ele tem todo o poder. Esse é o olhar de quem tem fé. Agora quem não tem fé, já está derrotado, já está quebrado, já está perdido, já está enterrado, já morreu. Esse é o olhar de quem não tem fé, e Jesus é o autor e consumador da fé. Oh glória, ele chega lá: pode parar de chorar, a mulher não está morta, está apenas dormindo. Olha o cinismo, irmão. Tem gente que chora conosco na nossa desgraça, mas quando se converte numa frase engraçada, o que ele faz? Ele ri. Aquelas mulheres começaram a rir de Jesus. Não estavam chorando? Agora passam a rir da desgraça. Jesus manda todo mundo embora, diz assim: ei Jairo, manda essa gente toda embora, porque o que eu vou fazer com você na sua intimidade, é dentro da sua casa, é lá dentro do teu quarto. Ninguém precisa ver o que eu vou fazer com você, ninguém precisa ver o que eu vou realizar na sua vida e através da sua vida. Ei, entra aqui, vamos entrar para o secreto. É isso que Jesus ensina, irmão. Tem que entrar para o secreto, tem que entrar para o lugar seguro, tem que entrar para o seu lugar de clamor, tem que entrar lá no seu quarto de guerra das suas batalhas espirituais, e chama Jesus lá para dentro do teu quarto. Foi o que Jesus fez, mandou todo mundo embora e disse assim: eu só vou trazer para dentro quem tem intimidade. Quem é que entrou com Jesus? Jesus tinha 12 irmãos. Tinha ou não tinha? Que eram os 12 mais chegados. Não foi só 12 discípulos que Jesus tinha. Jesus teve 70. Quem viu ele ressuscitado foi mais de 500. Mais 12 que sempre andavam com ele. Mas tinha 3, irmão, que se Jesus ia para o monte, eles iam junto. Tinha 3, irmão, que se Jesus ia expulsar demônio, eu estou contigo, Jesus. Tinha 3, irmão, que quando Jesus ia entrar dentro do barco, esse era o barco que ele entrava. Aleluia. Porque o barco cabia em torno de 3 a 5 pessoas. Então, com quem você acha que Jesus atravessava o mar da Galileia? Era sempre com os mesmos: Pedro, Tiago e João. Entre os 3, os outros ficam lá, os outros 9, atendendo a multidão, colocando quem sabe para fora, e entra Jesus e disse: agora é só com nós. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo para mim aqui nessa noite, meu irmão? Está na hora de você convidar Jesus para o quarto. Oh, glória a Deus. Está na hora de você ter intimidade com Ele, irmãos. Porque é lá na intimidade que o milagre vai ser gerado. É lá na intimidade que o milagre vai ser construído. É na intimidade. Quem sabe muitos amigos de Jairo disseram: não adianta mais. Quem sabe quanta gente já disse para você: não adianta, irmão, não adianta você orar, não adianta fazer jejum, não adianta você clamar, não adianta ir para a igreja. Quanta gente tem dito isso, quem sabe? Mas é hora de você dizer: não, agora é a hora da minha intimidade. Eu vou para o quarto, eu vou para o secreto, eu vou para o oculto, eu vou lá para o escondido. Mas quando chegar a hora, o Senhor vai abrir tudo e vai revelar todas as coisas. Quero convidar você a ficar em pé. Estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Quem sabe muitos sonhos estão como esta menina. Estão ali sendo velados. Quem sabe esperanças estão sendo ali veladas. Mas eu quero dizer para você, assim como Jesus falou para a mulher do fluxo de sangue, e Jesus falou para aquela menina: Tabita, menina, cume, levanta-te. Eu tenho certeza, se você crê nessa noite, muitas coisas vão se levantar na sua vida. Eu não vou falar a palavra ressurreição, porque eu vou usar a mesma fé da palavra que Jesus expressou. Jesus não falou que a menina estava morta. Eu quero dizer para você: o teu sonho não está morto. Aquilo que você tem orado tanto não está morto, irmão. Ei, você que está me assistindo em casa,
aquilo que você tem que clamar não está morto. Jesus disse, a menina não está morta. Por que eu vou ressuscitar aquilo que não está morto? Por que eu vou querer profetizar na sua vida aquilo que não está morto, que não está enterrado? Não, irmão, só está dormindo. E nessa noite, pela fé, pela palavra que Jesus liberou na vida daquela menina, aleluia. Dá para cantar aquele hino que vocês cantaram? Você sabe, Sara? Diante de Deus que me enxerga aqui nessa noite. Eu peguei o carro do pastor Nelson hoje, economizar minha gasolina, eu vou gastar dele, né? Eu peguei, bati a chave do carro e ligou na rádio. Qual é a música que está tocando na rádio? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E eu disse, pá, que bom seria, né? Eu não sei cantar esse louvor, né? Mas, puxa, esse louvor podia ser cantado no culto hoje. Esse louvor podia ser adorado a Deus hoje no culto. Porque é um tempo que nós precisamos levantar a nossa fé. É um tempo que nós precisamos restaurar a nossa esperança. Eu conversando comigo mesmo ali no carro, enquanto eu me direcionava aqui para a igreja, a música tocando no rádio, eu disse, puxa, que bom seria, né? Mas eu não sei cantar, eu não sei, né, se o pessoal que vai estar ministrando hoje sabe cantar essa música, né? E quando eu paro ali, né, qual é a música que está sendo ensaiada aqui? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Não desista, irmão. Jesus está dizendo para você nessa noite, eu vou liberar uma palavra na sua vida. Os teus sonhos vão levantar. A tua fé vai ser levantada. Aleluia. Aquilo que parecia estar perdido vai ser levantado, porque não está morto, irmão. Aquele sonho que você tem de ver aquela pessoa que você tanto ama aqui do teu lado na casa de Deus, Deus vai levantar. Aleluia. Aquela situação, quem sabe você que está aí quase que perdendo o emprego, está quase morrendo o emprego. Eles não falam, mas os números das demissões e perdas de emprego no Brasil, já na nossa cidade, ninguém fala isso, irmão. Está astronômico, Neca. Quantas pessoas vão não morrer de coronavírus, mas vão morrer de fome? Quantos vão estar lá para os seus filhos e não vão ter um pedaço de pão para dar para os filhos? Vão estar batendo na porta das prefeituras. Você vai ver o caos que vai ser isso se Deus não intervir. Mas eu creio que Jesus ama essa nação, irmãos. E Deus vai liberar uma palavra para essa nação chamada Brasil. E vai dizer, Brasil, levanta-te. Xalabaço de Cássias. Eu acredito que essa nação é uma menina dos olhos de Deus. Porque tudo que essa gente faz para tentar destruir essa nação e não consegue, irmãos. Há quantos anos estão tentando destruir essa nação e não conseguem, Jonas? Porque aqui tem pessoas que clamam. Aqui tem pastores, tem missionários, tem obreiros, tem pessoas justas. E a gente não vai desistir, não. Nós vamos ser que nem essa palavra de Pedro, que ele diz, Senhor, sob a tua palavra, Senhor, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Senhor, sob a tua palavra eu vou voltar lá para o mar alto e eu vou lançar minhas redes novamente, Senhor. Pode cantar, Sara, enquanto nós vamos estar aqui no clamor, na intercessão. Você começa a colocar a tua necessidade diante do Senhor. Oh, aleluia. Ah, foi uma frustração aquela noite. Oh, quantas pessoas estão frustradas nos nossos dias? Quantas pessoas estão pensando em desistir?
Quantas pessoas estão pensando em abandonar as suas famílias? Quantas pessoas estão pensando em abandonar a fé? Não desista, meu irmão. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Diga para Satanás nessa noite, meu irmão: ei, inimigo, eu não vou desistir. Ei, inimigo, eu não vou desistir. Quem mandou você parar? Ei, inimigo, eu não vou parar na minha fé. Volte para o mar. Aleluia. No lugar da tua vergonha eu vou te Oh, meu Deus, honrar. Filho, eu vou te honrar. oh, meu Deus. Aleluia. Xalabá, Soriana, Arabá.